Esses acordares durante a noite em que a pessoa se sente muitas vezes caindo, por exemplo, de uma altura, acorda com essa sensação, ou esses sonhos em que a pessoa às vezes está se movimentando e acorda durante a noite, eles têm relação com essa superficialização do sono e o aprofundamento, ou eles têm mais relação, por exemplo, com a perda da propriocepção que a gente tem durante o sono, que é essa sensação de onde a gente está? Como é que isso funciona? Bom, a gente tem as mioclonias, elas que são essas sensações musculares, você como se estivesse descendo de um escorregador, montanha-russa, alguma coisa assim. Isso acontece muito nessa transição da vigília para o sono, então a gente percebe mais nesses momentos, e isso se deve pela uma mudança, né, de tônus muscular. Então a gente tem toda uma condição até de acetilcolina e de outros neurotransmissores que estão acontecendo ali. Então a gente reduz muito a acetilcolina quando a gente está entrando no sono não REM, mas o que acontece também, principalmente no sono REM, é que a gente tem uma mudança de drive respiratório, né? É muito importante isso, porque eu não respiro da mesma forma dormindo igualmente quando eu respiro acordado. Então toda essa mudança nesse limiar, né? Eu não estou falando de estar com sono, estou falando já da sonolência, você trocando este momento, né, de uma extrema consciência e de uma extrema interação com o meio ambiente para um momento em que você se entrega, né? A gente brinca, se entrega aos braços de Hipnos. Então, você tem nessa transição esses fenômenos musculares, né? Então, isso é bastante comum. O sono REM, ele é realmente muito interessante, porque primeiro que ele é muito recente a sua descoberta, né? Na década de 50. Então, o que aconteceu é que já se percebia que em determinados momentos do sono tinha uma movimentação ocular rápida. Isso chamava muita atenção dos pesquisadores. Então, Kleitman, ele colocou uns eletrodos próximo ao globo ocular para registrar esses movimentos oculares. Então, eles começaram a avaliar e entenderam que nesse momento havia um ritmo cerebral muito rápido, bem parecido com a vigília, com movimentos oculares rápidos, mas paradoxalmente o corpo estava imóvel, né? Então, o que caracteriza realmente o sono REM, a gente chama do fenômeno de desincronização das ondas cerebrais. É uma bagunça, né? Porque quando a gente tem o estágio N1, N2, N3, a gente tem o que nós chamamos de grafoelementos ou características das ondas cerebrais que são muito próprias para cada fase do sono. Sim. Só que quando chega no sono REM, a gente não tem isso. A gente tem, assim, uma bagunça. É bastante... Às vezes, no começo, assim, quem está entrando na área do sono confunde um pouco com a vigília, né? Que fica essa aceleração. Mas, na verdade, a gente tem ali alguns grafoelementos que não são tão fáceis de ver, mas essa desincronização e também a atividade dos sonhos, a atividade onírica, ela tem relação com um tipo de onda que a gente chama de ondas em dente de serra. E isso acaba tendo estudos aí mostrando essa correlação disso. E, inicialmente, a gente achava que a gente só sonhava no sono REM. Né? Então ficou esse conceito por muitas décadas, mas na verdade a gente sonha sim em todos os momentos do sono, né? Só que como esse sonho se representa, ele é diferente. Então, como o meu cérebro está muito ativo durante o sono REM, eu preciso que o meu corpo esteja relaxado, e aí vem a acetilcolina que não está agindo em outros momentos do sono e me dá esse relaxamento muscular. Então, a característica do sono REM é exatamente a desincronização das ondas cerebrais, o movimento ocular rápido, que caracteriza o nome mesmo, né? Rapid Eye Movement, aí sono REM, e a atonia muscular. Então, é um tônus extremamente reduzido, que é exatamente para o meu cérebro trabalhar com tranquilidade. Mas, às vezes, a gente pode ter transtornos relacionados a isso, né? E a gente reproduzir os sonhos. Mas aí é um distúrbio que está relacionado. Então, de uma forma geral, esses sonhos do sono REM, eles trazem assim, um conteúdo emocional, né, Gui? Muito mais Eu brinco intenso. que são sonhos mais roteirizados, né? Às vezes mesmo aquele que você acorda e realmente fala, poxa, não é possível que aquilo de fato é um sonho, parecia que era realidade. Então é mais roteirizado, você sonha com elementos coloridos, correndo, fazendo alguma coisa que você representa também no seu dia a dia, né? Sim. Então, imagina só, se a gente chama também o sono REM de um estado paradoxal, porque enquanto seu cérebro está em intensa atividade cerebral, seu corpo está totalmente atônico. Mas por que ele está em atonia? Para você não representar Lógico. o que você está sonhando. Imagina você está sonhando que está lutando boxe,
e daí a pessoa que está do seu lado leva um soco. Por que isso não acontece? Por causa da atonia. E quando acontece que não há essa atonia muscular, aí vem o que o Jorge começou a conversar, a gente pode falar mais sobre isso também, que são as possíveis parassonias do sono REM, que são representações ali que a pessoa acaba fazendo porque não teve esse relaxamento muscular que protege de fato ela, né? Perfeito. Vocês começaram a citar, o Guilherme falou um pouquinho, sobre as características de um sono bom, um sono satisfatório, né? E é tradicional quando a gente fala com a população de que o que importa são as 7, 8, 9 horas de sono. E a gente sabe hoje em dia que é muito mais do que isso. Como é que a gente pode definir um sono satisfatório? Então, é o que eu comentei anteriormente. Para mim, um sono satisfatório é aquele que a pessoa tem um tempo de sono suficiente, e isso é variável, tá? A gente coloca, por exemplo, você pega estudos da American Heart Association recente, falando que abaixo de 7 horas e mais do que 9, você tem aumento de risco cardiovascular. Mas tem pessoas que precisam dormir um pouco mais de 9 horas, tem pessoas que menos do que 7 horas é suficiente, dormir 6 horas e meia. Então, você ter esse autoconhecimento, entender o quanto de sono é suficiente para você, esse é um primeiro aspecto. Como eu falei, não adianta nada a gente pensar simplesmente no tempo de sono se você não tem uma rotina de sono adequada, respeitando o seu cronotipo. Quando a gente fala em cronotipo, existem questionários que você consegue responder, mas muitas vezes as pessoas já conseguem entender como que ela é. Né? Tem pessoas que são mais matutinas, então tendência de dormir mais cedo, acordar mais cedo. Então é aquela pessoa que está correndo no Ibirapuera às 5 horas da manhã. É você? Eu sou matutino. E tem pessoas vespertinas, que 7 horas, 8 horas da manhã a pessoa tá ligando ainda o drive porque a coisa tá pegando. E essas pessoas acabam dormindo mais tarde também. Então entender e tentar colocar o seu sono dentro desse cronotipo seria o ideal. E também entender como que funciona o seu sono. Não adianta nada você respeitar o horário, ter um tempo de sono que você acha suficiente, mas durante o sono você não ter um sono de fato reparador, né? Ter apneia do sono, ter bruxismo, ter movimento de pernas e outros distúrbios que podem acontecer no meio do sono que atrapalhem de fato com que ele tenha um sono de qualidade, uma fragmentação importante devido a uma resistência de viário superior e tudo mais. Então, esses 3 requisitos, esses 3 pilares, eu acho que são fundamentais para a pessoa dormir bem. Respeitar o cronotipo, tempo suficiente de sono e ter um sono de qualidade sem ter nenhum distúrbio ali atrapalhando ela. Perfeito. E você falou um pouco sobre regularidade também. A regularidade, ela é tão importante, por exemplo, quanto a quantidade? Eu dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, isso ajuda, por exemplo, o meu ciclo circadiano a funcionar melhor? É isso que vai, na verdade, condicionar o seu ciclo circadiano a funcionar cada vez melhor, né? Então, você respeitar o que o George falou a respeito dos Zeitgebers, né? Sim. Eles são... Eu gosto de falar que eles são como se fossem sinalizadores. É como se fosse toda hora alguma coisinha pegando o seu ponteiro e trazendo para a hora certa, sabe? Então, seja isso durante o dia, seja isso durante a noite. Então, a gente sabe que o principal Zeitgeber é a luz, né? Então, a ausência e a presença da luz. Mas o seu ritmo social, a sua alimentação, o seu horário de dormir ou fazer uma atividade também está sempre pegando esse ponteirinho e trazendo para a hora certa, sabe, do seu ciclo circadiano. Perfeito. O Guilherme citou um ponto que eu acho que é interessante, que é a relação da luz com o nosso ciclo circadiano, né? E muita gente fala que o grande problema acaba sendo a luz, né? Você está se expondo muito à luz durante a noite e isso está dificultando o seu sono. O que às vezes o pessoal não entende é que existem tipos diferentes de luz e existem momentos diferentes para você ser exposto à luz, né? Tenta trazer um pouquinho disso para a gente, Jorge. Perfeito. A luz, ela não é um problema. A luz é problema depender do horário, né? Porque a luz, às vezes, ela é a solução pra gente. Então, quando a gente vai tratar um transtorno do ritmo biológico, eu preciso que esse paciente se exponha à luz. Mas a luz no momento certo, a luz adequada. Então, por exemplo, 30 minutos de luz do sol é extremamente importante para esse relógio biológico. Então, a gente precisa de manhã tomar o sol da manhã. Eu estou sinalizando, essa informação, ela entra pela minha retina, vai pelo quiasma óptico e chega até o hipotálamo, dizendo, é dia, Jorge, vamos lá potencializar esse cortisol aí, vamos seguir o dia, né? Então é muito importante a luz. A grande questão é o seguinte, porque nós modulamos essas luzes para diversos mecanismos. Então, para eu estar trabalhando, a gente está gravando aqui num ambiente fechado, então eu tenho uma luz artificial. Por vezes, agora a gente quando está no verão, por exemplo, os dias são mais longos, né? Então, às vezes eu saio de casa até muito cedo, né? 6 e pouco, e tá aquele dia claro já. Então, a gente costuma até ficar mais animado, né? Isso influencia diretamente as nossas emoções, isso é muito claro. Agora, quando eu tenho dias de inverno, às vezes você sai 7 horas da manhã, tá aquele dia ainda
que não está tão iluminado assim, você vai para um ambiente fechado, luz artificial, você sai já é escuro novamente, luz artificial, e você fica modulando o seu corpo só com espectro de luz. Mas pior que isso é o outro espectro de luz, que é a luz azul, que ela vem dos eletrônicos, né? E quem não usa eletrônico hoje em dia, né? Então, esse é um raciocínio ativo que eu, como profissional do sono, que tenho aí estudo isso, eu preciso cada dia refletir sobre quanto que eu estou me expondo, e às vezes o nosso próprio celular, né, ele mostra que a gente tem uma exposição intensa e a luz azul. Imagina às vezes que a pessoa não teve acesso a esse conhecimento. Então o que acontece? No momento em que para eu desligar, digamos assim, né, desses estímulos intensos, eu estou dizendo para o meu cérebro que ainda é dia. E aí o que acontece? O fato de eu ter uma diferença de luminosidade e uma diferença de escuridão, ou diminuir o espectro de exposição à luz, isso que vai sinalizar que a noite chegou. Então, como que eu vou dormir se eu estou dentro de muita luminosidade? Então, por exemplo, eu vou maratonar aquela série, eu vou para a academia 11h30 da noite, porque minha academia funciona 24 horas, eu chego lá, muita luz, muito barulho, a intensidade do exercício físico, tudo isso vai influenciar. Então, o sono não é automático. E por vezes a gente enxerga como se fosse um interruptor que eu vou ligar e desligar e ele vai chegar. E essa ideia do automatismo do sono, ela nos seduz, por vezes, por caminhos muito mais, não tão seguros, mas muito mais práticos, que são as medicações, né? Lembrando que medicações, eu não tenho nada contra, tá? Desde que elas sejam bem indicadas para a pessoa certa, com acompanhamento profissional dentro de uma proposta terapêutica. Então, a gente precisa entender que, antes de tudo, antes de qualquer coisa, né, a gente precisa limpar todas as situações que estão bloqueando esse sono. Então, o primeiro passo numa consulta de medicina do sono é você entender a rotina desse paciente, que inclui o que ele faz durante o dia, durante a tarde, durante a noite. Todos esses momentos precisam ficar muito claros, e a gente fala muito, né, a chamada higiene do sono, que a gente pode falar mais para frente, mas a gente já precisa lembrar que higiene do sono não é um conjuntinho de regras que eu dou num papel e você lá vai praticar e vai resolver seu sono. Higiene do sono é uma medida particularizada dentro de um contexto e de uma avaliação. E muitas vezes que o paciente chega no consultório e diz: doutor, eu fiz isso tudo aqui e nada resolveu, né? Primeiro, né, a gente não muda estilo de vida provisoriamente. Se você tem um diagnóstico de diabetes ou de hipertensão, nenhum médico vai dizer para você: olha, vamos cortar o açúcar por 2 semanas. Então, higiene do sono não é uma estratégia transitória, é uma mudança de hábito. Ela precisa vir dentro de uma avaliação, dentro de uma constância e de uma mudança de crenças relacionadas ao sono, né? Então, controle de luminosidade hoje é uma briga. A gente, com a luz elétrica, a gente perdeu 1h30 de sono pensando em sociedade, né? Sim. Então, para ver o quanto que fatores externos podem estar modulando um sono de má qualidade. Perfeito. E aí, você está dormindo bem? Tem algum problema com sono? Deixa aqui nos comentários qual a sua dúvida, que vai ser um prazer para a gente respondê-los. Bom, pessoal, a gente falou sobre a adenosina, falou sobre o cortisol. E talvez um dos hormônios que a gente citou aqui, mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais, é a melatonina, né? Existe um foco muito grande na melatonina, alguns falando que é o hormônio do acordar, é o hormônio do dormir, que é bom tomar melatonina. Guilherme, qual que é a relação da melatonina com o sono e qual é o impacto de você tomar melatonina de forma exógena? Bom, vamos lá então. Então, a melatonina, primeira coisa que tem que pontuar muito bem é que ela é um hormônio, né? Então, não é um suplemento, nada disso que a gente vê por aí como se fosse uma coisa que fosse uma coisa inerte, né? Podemos dizer assim. Não, é um hormônio. Então a gente tem que tratá-lo como hormônio. E a gente gosta de brincar que não necessariamente ela é um hormônio do sono. Ela é o hormônio da noite. Porque se você pega para avaliar, por exemplo, mamíferos que caçam à noite, eles produzem melatonina à noite também. Só que para o ser humano, a melatonina tem um papel super importante no sono, né? Então a excreção da melatonina, ela, como a gente chegou a conversar aqui e citar, ela é bem dependente do ciclo claro e escuro, né? Então, quando a gente não se expõe, por exemplo, à luz azul, a gente fica em ambiente mais escuro, a gente vai ter uma liberação maior de melatonina, né? E ela respeita sim um padrão também circadiano, né? Então,
Aí a gente começa a entender o porquê que é tão importante a rotina, qual a importância de à noite, de fato, você não ficar exposto a essa luz, né? Quando a gente pensa, então, mas então se a melatonina é boa, vamos tomar melatonina exógena. Tem muitos estudos ainda acontecendo ao redor da melatonina para entender um pouquinho mais essa molécula, mas tem pessoas que, na verdade, elas pioram utilizando a melatonina. A gente tem que entender que ela também tem efeitos possíveis colaterais, né? Então, algumas pessoas podem apresentar cefaleia, podem apresentar pesadelos, podem ficar mais cansadas no dia seguinte, né? Então, a gente tem que saber muito bem quando, de fato, é indicado para um paciente a melatonina. E tem pacientes que se beneficiam, sim. A gente estava falando sobre sinalizadores de sono, por exemplo, que a luz é o mais importante. Mas a gente também pode utilizar a melatonina como um sinalizador, por exemplo, em pacientes que têm, por exemplo, algum distúrbio de ritmo circadiano, né? Então, às vezes, a gente consegue sincronizar esse relógio biológico utilizando a melatonina. E isso é muito individual. Então, a avaliação clínica do paciente, ela é muito importante para a gente indicar esse hormônio. Agora, pensar em uma indicação de melatonina para o paciente dormir melhor, para tratamento de insônia, aí a gente parte para uma outra questão, que não tem indicações nesse caso, né? Interessante a gente perceber como a evidência científica ela pode ser interpretada de várias formas diferentes, né? Descobriu-se a melatonina, parece ser uma molécula relacionada ao sono, então já parte do pressuposto que não, vamos utilizar ela para que a pessoa durma. E isso muitas vezes sai na mídia como a nova molécula do sono, o novo remédio milagroso para a pessoa dormir, e tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Lógico, tem as suas indicações, mas pode ter os efeitos colaterais. E tem pacientes que utilizam e se sentem melhor, às vezes até por um efeito placebo que pode existir também, tá? Então, assim, é muito questão de dose também. Hoje em dia aqui no Brasil a regularização são doses super baixas, né? Então, muitas vezes, fica entre a gente aqui, às vezes chega para mim no consultório o paciente e fala assim, doutor, eu comecei a tomar melatonina e tô amando, tô muito bem, meu sono é de ótima qualidade. Eu olho a dose assim e falo, nossa, é sério? Que bom, então continua tomando a sua melatonina. Porque a gente também tem que entender que pode ter alguns efeitos individuais, pode ter o efeito placebo que muitas vezes é benéfico para o paciente. Então a gente não pode negligenciar isso. A gente tem que sempre colocar na balança o que de fato é melhor, né? E saber trabalhar dessa forma. Perfeito.